Tá escutando? Escutaram aí? Que é Vozinha. isso, Lázaro? Atualizou, foi o Zoom, atualizou. Atualizou aí diz que É pra apertar em quê? é para gravar. Quando eu tô É pra gravando. apertar em continuar, eu apertei em continuar. Menina, se eu sair dessa aula levar foto, eu lhe mato, Se Vitória. você permitir que grave, aí você. Porque é para vocês permitirem que grave, certo? Eu Pronto. deveria ter apertado que não. E aí você perdia a aula, Ai, você ai. saía da aula. Vamos lá? Então, olha, produtos notáveis. Então, continuando aqui, ó. O que nós já aprendemos aqui, ó, nesse ano? Nós já aprendemos sobre os números reais, né, pessoal? Isso a gente já sabe. A gente já sabia lá do 8º ano. A gente viu números reais. A gente estudou algumas operações com radicais, não foi assim? Soma de radicais, multiplicação de radicais, racionalização de denominadores, lembram disso, né? A gente estudou isso. São coisas que a gente já estudou, que a gente já viu. Agora, na continuação do nosso assunto, a gente vai dar uma revisada em produtos notáveis e fatoração. Primeiro, vocês lembram o que são os produtos notáveis, não lembram? O que são os produtos notáveis, pessoal? São aquelas, assim, quando no ano passado nós falamos de polinômios, você lembra de polinômios? Falei que era um monômio, que era um polinômio, que era um binômio, um trinômio, não foi assim? Aí disse a vocês que tinha adição de monômios e de polinômios, multiplicação, tinha divisão, tinha potenciação. Aí, na multiplicação, aparecem às vezes umas situações, né, pessoal? Que eu disse para vocês no ano passado, em que são coisas que sempre aparecem, sempre vão aparecer. Então, essas coisas são chamadas de produtos notáveis, são as multiplicações que sempre aparecem. Os produtos notáveis, que nós estudamos no ano passado, 3 produtos notáveis. Vamos ver se a gente se lembra aqui, ó. Alguns produtos notáveis que nós estudamos no ano passado. Vamos ver aqui. Produtos notáveis. O primeiro produto notável, né, página 36, produtos notáveis. Lembre o que são. O que são produtos notáveis? Vamos lá. Primeiro produto notável, né, pessoal? Vamos lembrar. Um polinômio, que eu falei para vocês no ano passado, eu falei um polinômio, uma expressão algébrica porque tem letras e números, né, assim, ou apenas letras, tem letras e números ou apenas letras, uma expressão algébrica, né, assim, que tem letras e números ou apenas letras. Então, a expressão algébrica, chamada de, quando a gente está falando de produtos notáveis, nós vamos ter. O primeiro produto notável nós lembramos que os polinômios são monômios, binômio, trinômio e com mais de 3 termos, polinômio, é assim? Aí nós estudamos esses aqui. Algumas multiplicações que sempre vão aparecer. Por exemplo, a primeira multiplicação, olha, eu tenho aqui, olha, quadrado da soma de 2 termos. Olha, o quadrado da soma de 2 termos. Ou seja, eu vou ter um polinômio que ele vai ter 2 termos, olha, 2 termos, um polinômio, 2 termos. Esses 2 termos estão somando. A gente se lembra que quem separa os termos de um polinômio ou é o sinal de mais ou é o sinal de menos, né? Assim. Então, estão somando esses 2 termos, tá? E ele está elevado ao quadrado, não é assim? Todo mundo se lembra que quadrado é 2. Então, tá aqui, ó. O primeiro produto notável é esse aqui, ó, quadrado da soma de 2 termos. É assim? Quando eu tiver o quadrado da soma de 2 termos. Sempre que eu tiver 2 termos, não importa quais são. Certo, pessoal? 2 termos. Ah, vai. E por que eu saí de lá? Eu ia fazer outra coisa, eu ia fazer um giro, fiz um girado. É aqui que eu quero apertar. O quadrado da soma de 2 termos. Quando eu tiver assim, ó, preste atenção. 2 termos, olha, 2 termos, preste atenção. Parênteses, né? Assim, ó. Parênteses. Aí eu tenho 2 termos, certo? Botar A mais B para a gente ficar 2 termos elevado ao quadrado. É o quadrado da soma de 2 termos. Isso daqui a gente disse no ano passado que tem uma regrinha. Né? Isso aqui. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado
do segundo termo. É isso aqui, a regrinha, né? Isso é a regrinha, ó. Quadrado da soma de dois termos é sempre isso, ó. Tá aqui o resultado, ó. Quadrado da soma de dois termos é igual a isso aqui, ó. Tá aqui, ó. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui, coisa que a gente já sabia. Mas vamos lá. Como resolver isso, Lázaro? Simples. Se eu tiver, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho aqui 2x mais 3 ao quadrado. Olha, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é 2x, o segundo termo é 3. Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo. Olha, nunca esqueça disso aqui, que se eu tiver duas letras ou dois números, ou seja lá o que for, eu tenho que colocar entre parênteses. O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Ora, continuando aqui, eu tenho 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. Mais 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes 3 dá 12x. Aí mais 3 ao quadrado é 9. Isso aqui a gente viu no ano passado. Primeiro produto notável. Por que nós estamos estudando de novo, pessoal? Produtos notáveis. Por que eu estou estudando isso aqui? Porque vocês vão precisar, certo? Se vocês não fossem precisar agora, a gente não estava estudando. Então, o primeiro produto notável que a gente está lembrando é esse, é para lembrar. A gente está lembrando. Primeiro produto notável, está aí, Mônica chegou. Está chegando, Mônica, certo? Primeiro produto notável é quadrado da soma de dois termos. Coisa que a gente já viu. Não esqueçam que isso aqui a gente já viu no ano passado. Quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Não é assim? Isso aqui a gente já viu. Outro produto notável, né, pessoal, que a gente viu, tá aqui, ó, outro produto notável. Eu acho que tem que ter a regra aqui, né, ó. Aqui, ó. A regra é essa, ó. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais o dobro do produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, tá aqui vários exemplos. Olha, tá aqui, ó, presta atenção. Quadrado da soma, olha, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. É isso que vocês têm que se ligar. Outro produto notável, muito importante, que a gente estudou no ano passado, é esse aqui. Quadrado da diferença de dois termos. Lázaro, por que esse aqui, o outro era soma e esse aqui é diferença? Porque o outro era mais no meio, né? Mais. Esse aqui, ó, é subtração no meio. Mas é a mesma coisa, é dois termos elevado ao quadrado, só que no meio agora é subtraindo. Eu tenho um polinômio de dois termos elevado ao quadrado, só que agora eles estão subtraindo. E o quadrado da diferença de dois termos, ó, quadrado da diferença, que é isso aqui, quadrado da diferença é bem parecido com o quadrado da soma. O quadrado da diferença é bem parecido com o quadrado da soma. Por exemplo, o quadrado da diferença de dois termos, a menos b ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Qual é a diferença desse aqui para aquele outro lá? Somente o primeiro sinal aqui, né? Olha, é a mesma coisa, somente que quando for negativo, o primeiro sinal vai ser negativo. Não é assim? Olha, quando for negativo aqui, o primeiro sinal é negativo. Quando for positivo aqui, são todos positivos. Não é isso? Quadrado da soma de dois termos, da diferença. Está aqui, ó. O quadrado da diferença de dois termos, ó. O quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. O que é o primeiro termo e o que é o segundo? Ora, é muito fácil. O primeiro é o que vem primeiro, e o segundo é o que vem segundo. Bom, só são dois termos, 1 e 2. Termo 1, termo 2. Primeiro termo, segundo termo. Não é não? Exemplos, por exemplo, vamos lá. Se eu tivesse aqui, por exemplo, vamos lá. 3 menos, vou botar aqui o quê? Menos 4y, por exemplo, olha, ao quadrado. Então, olha, o quadrado do primeiro termo menos
2 vezes o primeiro termo, é vezes o segundo termo, que é 4y, mais o quadrado do segundo termo. Não esqueçam disso. 2 letras, coloca sempre entre parênteses. 2 coisas juntas. Então, aqui, 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24y, aí, Alan, igual, mais, né? Mais 4 ao quadrado dá 16y ao quadrado. Olha só, quadrado da diferença de 2 termos. Esse é outro produto notável que a gente também estudou no ano passado. Estudamos ele no ano passado. Aqui embaixo tem algumas coisinhas para a gente relembrar, né? Olha, aqui tem umas coisinhas para... Tá aqui, ó, como é? Tá aqui, ó. O quadrado da diferença entre 2 termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos o dobro do produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tá aqui o produto, né? Aqui o que é o produto notável. Outro produto notável que a gente conhece, né? Vamos lá, são 3 produtos notáveis que vocês precisam saber. Precisam saber. Por que, Lázaro? Porque vocês vão utilizar eles aqui nos próximos assuntos, que inclusive o próximo assunto aí chama-se o assunto que chama o quê? Equação de segundo grau, que é um assunto novo, aí é novo para vocês, mas vocês vão precisar disso aí, e é um assunto que requer muita estudo. O terceiro produto notável é produto é multiplicação. Isso eu já falei que cansei para vocês. É produto da soma pela diferença dos mesmos 2 termos. Ou seja, olha, eu tenho 2 termos aqui e tenho os mesmos 2 termos aqui. Um está somando, outro está subtraindo, certo? Eu tenho os mesmos 2 termos. Se eu tenho aqui 2, aqui também é 2. Se eu tenho aqui 5, aqui também é 5. Aqui está somando e aqui está subtraindo. Eu poderia ser o contrário, né? Aqui subtraindo e aqui somando. Não tem problema não, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Mas, vamos lá. Os 2 termos, mesmo os 2 termos que tiver aqui, também tem aqui. E um está somando, outro está subtraindo. Então, o que acontece? No produto da soma pela diferença. Por isso que é soma pela diferença. Ó, eu tenho os 2 termos aqui, por exemplo, A mais B, e tenho os mesmos 2 termos aqui, A menos B. São os mesmos termos. Pelo amor de Deus, não vão confundir de outro jeito não, viu? Se forem termos diferentes. Aqui tem que ser as mesmas coisas que tiver aqui, tem que estar aqui. Só que um é somando e o outro é subtraindo. Então, isso daqui é simplesmente o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Está aqui, ó. O resultado está aqui, ó. É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Por quê? O primeiro daqui é o mesmo primeiro daqui. O segundo daqui é o mesmo segundo daqui. Entenderam aí? Produto da soma pela diferença de 2 termos. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Exemplo, Lázaro. Por exemplo, se eu tiver assim, ó. 2x menos 3, aí, vezes 2x mais 3. São os mesmos termos, olha. 2x, 2x, 3 e 3. Um está somando e outro está subtraindo. Ah, Lázaro, mas aqui vem primeiro a soma. Não tem problema, eu já disse isso a vocês. Não tem problema se vem primeiro a soma ou se vem primeiro a subtração. Não tem nenhum problema. Pode ser qualquer um primeiro. Isso daqui vai ser o seguinte, vai ser o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. 4 ao quadrado dá x ao quadrado, 4x ao quadrado, né? 2 ao quadrado, 4, menos 3 ao quadrado dá 9. É o resultado. Ah, Lázaro, e se for os 2 somando? Aí não tem o que fazer, não. Os 2 somando ou os 2 subtraindo. Aí você tem que fazer esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, depois somar tudo, ajeitar, que é a multiplicação de polinômios lá de trás. Certo? Entenderam aí? Então, aqui tem aqui. Vamos lá, mais para baixo um pouquinho. Mais para baixo um pouquinho tem assim. Produto da soma pela diferença de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tá aqui os exemplos. Olha,
X mais 5 vezes x menos 5 é x ao quadrado menos 25. 5x mais y, 5x menos y, 25. Aqui, x ao quadrado mais x ao quadrado menos x à quarta menos x ao quadrado. M menos 3p, m mais 3p. M ao quadrado menos 9p ao quadrado. Entenderam aí as coisas que vocês têm que se lembrar? Aqui são coisas, pessoal, coisas simples, mas quando chega lá na equação de segundo grau, às vezes vocês vão precisar disso bastante. Então, se você não tiver afiadinho, não souber direitinho essas coisas, vocês vão se dar mal. Então, é por isso que eu estou dizendo a vocês que vocês se liguem, estudem e prestem atenção. No livro de vocês, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer, preste atenção, que Lázaro está dizendo aqui. Ó. Preste atenção o que vocês vão fazer. Olha, página 37, certo? Página 37, sexto. Página 37, cadê 37? 35, quadrado. Lázaro, nós estamos na 35. É, tem a Eu tô na calma. 37. Nós vamos para 37 agora. 37, tá aqui, ó. 37, tá aqui, essa daqui, ó. 37. Vocês vão fazer questão 1, questão 2, questão 3 e questão 4. Olha. 1, 2, 3 e 4. Certo? Lázaro, Pode eu dizer. marquei, mas só por prevenção coloca no grupo. Vou colocar. 1, 2, 3 e 4. Certo? Página Página 27. Ou 37. Página 37. É pequena a atividade, ainda bem. Peraí, tenha calma. 1, 2, 3 e 4. Socorro. Tenha calma, paciência. Página 38. Página 38. Sabia. Ele nunca pede a mão. Página Tá vendo aí, 38. Página 38. Questão 7. Certo? Questão 7. E questão 8. Pronto. Somente isso. Então, entenda. Hoje só é aula de matemática. Na próxima aula, a Por gente vai aula favor, de ciência. ninguém diga mais assim, só é isso, não, porque ele colocou outra Certo. página. Retiro o que eu disse, Lázaro. Não é mais pequena. Lázaro vai entregar na próxima aula, né? É. Questão 1, 2, 3 e 4, página 37. Questão 7 e 8 na página A 31. próxima aula de Lázaro é amanhã. Não, é. Não, mas é de ciência. Amanhã é ciência. Não, né? mas tem não. mesmo, Mas amanhã é Lázaro quinta-feira. ciência. De matemática, acho que é Eu só fico- sexta-feira. E Eu É. fico quinta é toda de doida. ciência. Eu penso que ciência é matemática. Ok. Aí, sei lá. Então, pronto. Essa é a nossa atividade. Essa foi a nossa aula de hoje. É uma aula pequena, porque eu não gosto de dar muito assunto, porque mas se der muito assunto, vai confundir a cabecinha de vocês. Então, vamos um assunto por vez, devagarinho, os assuntos devagarinho, porque é para vocês aprenderem. Certo? Vocês têm que aprender. Porque vocês, olhem, estudem bem, prestem bem atenção nisso aí que vocês estão fazendo, que vocês estiverem fazendo. Prestem bem atenção, porque vocês vão precisar, aqui agora, na continuação desse assunto, quando chegar na equação de segundo grau. Aí você vai dizer, Lázaro, é bem que você disse que ia precisar. Então, vamos prestar atenção e vamos para frente. Valeu? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. E vamos para frente. Que atrás vem gente doido para pisar a gente. Tchau. Fui. Um cheiro para vocês. Tchau.